E aí, caríssimos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui novamente é o professor Eder Ramos, professor de redação, e pronto hoje para darmos continuidade às nossas aulas trabalhando sobre o gênero dissertativo argumentativo, já preparando vocês para o ensino médio, para que vocês cheguem no ensino médio preparados a fazerem textos dissertativos argumentativos e a chegada do Enem seja nada mais, nada menos do que uma data qualquer, já que vocês chegarão preparados com certeza. E na aula de hoje, doutores, nós iremos buscar e demonstrar para vocês um eixo temático segurança alimentar, muito importante para o nosso contexto atual, muito importante para a nossa convivência, a questão do aumento da obesidade no Brasil, pela questão de diversas doenças que são relacionadas à insegurança alimentar e também a forma de se alimentar de maneira inadequada, que inclusive provoca diversas comorbidades e diversas comorbidades são atacadas por outras doenças, principalmente as infecciosas. Não um exemplo que nós temos a questão do coronavírus, o Covid-19, em que demonstra que pessoas que têm uma alimentação inadequada, sobrepeso, doenças relacionadas à questão da alimentação, como diabetes, como colesterol, como doenças cardíacas, elas sofrem um grau maior de perigo para o coronavírus. Então vejamos que a questão da segurança alimentar ela é muito importante para o bem-estar da população. Sem falar que segurança alimentar temos a questão do aumento da imunidade do cidadão. Então vamos discutir esse eixo temático para poder e um exemplo claro de uma produção textual, meio exemplificativo para vocês verem, olha, como eu devo fazer minha produção textual, como eu devo seguir, qual é a linha que eu devo expor. Ok, doutores? Então vamos lá. Vamos começar pelo tema. Suponhamos que chega no dia da redação e está sugerido o seguinte tema. Marca texto. Olha só. Geralmente está assim, ó, a partir da leitura dos textos motivadores, você vai ver os textos motivadores para ter uma análise, um recorte temático do que você realmente deve pautar. Lembrando, os textos motivadores são pura e simplesmente para chamar a atenção, para lhe instruir, para lhe motivar, como o próprio nome já diz, a produção textual, certo? Você não deve se apegar a eles exclusivamente, às ideias que estão nos textos motivadores. Simplesmente uma análise para você entender o que é o recorte temático. Por quê? Segurança alimentar ela pode vir de diversos eixos, diversas ideias, então você vai saber realmente o que é que deve ser pautado. Então, vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, isso é importante porque o conhecimento de mundo. O seu conhecimento de mundo, você não ficar restrito ao que está lá no texto motivador, ao que a banca já lhe deu. Então você tem um conhecimento, isso vai lhe ajudar a você fazer um texto dissertativo, argumentativo, ou seja, vai ter informação e também uma tese, uma exposição, sua ideia sobre aquele tema de forma, claro, impessoal, em terceira pessoa, você opinando sobre o tema, na modalidade de escrita formal, ou seja, nada de linguagem informal no texto dissertativo argumentativo, língua portuguesa, se você colocar ou expor algum termo de língua estrangeira, busque expor entre aspas. Então vamos ao tema. Educação alimentar e seus desafios na sociedade brasileira. Ok, doutores? Então vamos lá. Qual é o assunto? Educação alimentar, ok? E seus desafios na sociedade brasileira. Vamos pautar por esse ponto, doutores, viu? Proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos, certo? Você vai selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Quando eu falar argumentos e fatos, tanto você vai informar que a ideia do fato, fato vem de algo concreto, como também de argumentos, ou seja, tem que ter a união dos dois. Se você ficar só argumentando e você não expor fatos concretos, como uma pesquisa, como um dado, como analogia histórica, como analogia a um filme, como analogia a algo que acontece em outro país, não tem um fato. E também se você não fizer uma inter-relação isso com a argumentação sua, com suas marcas de autoria, também não está argumentando. Então tem que ter a dualidade, a bifurcação dessas duas linhas. Ok? Então vamos para o texto motivador 1. Texto 1. A educação alimentar e nutricional, doutores, é muito importante que a questão da educação
de alimentação não é pautada simplesmente a você comer qualquer coisa. Por exemplo, oferecer crianças que têm bolacha recheada, que tenham diversos, por exemplo, batatinha frita. Você tem que fazer uma ligação entre alimentação e nutrição. Muitas pessoas com qualidade de vida abastada não tem uma educação alimentar e nutricional. Tem uma educação, tem uma ideia alimentar abastecida, sim, diversas refeições ao dia, em momento nenhum passando fome, não estão desnutridos. No entanto, não tem uma alimentação nutricional adequada, que isso aqui é a ideia da redação. A ideia da redação da proposta é tanto alimentação como nutrição, ok? Que é a N, né, a sigla. Então, é um campo de conhecimento e da prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis no contexto da realização do direito humano, à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional. Vejamos, doutores. O texto motivacional serve para lhe indicar algo, lhe sugerir algo, de forma implícita. Vejamos aqui, quando aborda aqui a educação alimentar e nutricional, tem uma ideia de transdisciplinaridade, de intersetorial e de multiprofissional. Vejamos o que é que você consegue inferir em relação a isso. Que para que a educação alimentar e nutricional ocorra de forma plena, você pode abordar a questão das inúmeras disciplinas educacionais, como por exemplo na questão da biologia, entender a questão da imunidade da pessoa, a questão da educação física, a questão da história, a alimentação ao longo dos tempos, a ideia da matemática, diversas fórmulas que podem ajudar você a como pautar uma educação de qualidade. Ou seja, quanto mais disciplinas você puder trabalhar o campo educacional, melhor. Questão de intersetorial, diversos setores da sociedade trabalham de forma comum para o desenvolvimento de uma educação familiar e educacional escolar, nutricional no jovem. E claro, multiprofissional, como diversos setores irão envolvidos, diversos profissionais irão trabalhar nisso. Eu já falei, como professor de educação física, como nutricionista que pode ser trabalhado no campo de ensino, uma questão inclusive de um psicólogo que possa trabalhar essa questão do desenvolvimento do cidadão em relação à sua forma de se alimentar, diversos setores da sociedade, diversos profissionais, diversas disciplinas podem ser abordadas para a resolução desse problema. Então veja como o texto motivador ele serve para lhe indicar, para lhe induzir, para você se inspirar no que você pode fazer em relação ao texto. Certo? Então, para garantir que crianças e adolescentes se alimentem de maneira mais saudável, o poder público e as instituições de ensino vêm adotando medidas que restringem a entrada de alimentos que podem ser nocivos à saúde no ambiente escolar. Alguns exemplos são leis que proíbem a venda de refrigerantes e frutas dentro dos colégios e a decisão de substituir lanches trazidos de casa por refeições preparadas na própria instituição. Apesar disso, para que os bons hábitos alimentares sejam realmente enraizados, combatendo assim problemas como obesidade, e muitas escolas de educação infantil têm apostado em projetos mais amplos que ensinem a importância de comer bem e o foco não só as crianças, para que elas possam se alimentar melhor, os pais também precisam passar por um processo de reeducação. Então, dois pontos importantes. A questão do incentivo no campo escolar. Eu percebo que no Colégio Santa Rita, minha filha faz o ensino fundamental, tem um programa que, determinado dia da semana, você só pode levar frutas, ou seja, algum alimento nutricional para o momento do lanche, o momento de lazer de lanche. Então, esse é um projeto que pode ser também trazido por mais escolas ou também ampliado na escola, né? E traz uma ideia também de que essa questão de reeducação alimentar não passa só da criança, não, parte também da família. A partir do momento em que a família quer induzir o jovem, a criança, a se alimentar bem e os próprios pais não se alimentam bem, isso não vai induzir o jovem a mudar de comportamento. Você não tem como induzir uma pessoa a mudar de comportamento você tendo um comportamento inadequado, exterior. Não tem como eu dizer para meu filho, você tem que ter uma alimentação adequada, comer mais verduras, comer mais
frutos, e eu não comi isso. Eu comi uma pizza, comi batata frita. Olha, comendo batata frita em casa, me fala, mas você tem que comer essa face. Isso vai acontecer? Não, não vai. Tem que partir também da educação, o pai, a família como exemplo para poder de inserção desse comportamento nos jovens. Então é proposta de redação o texto já diz, assim, induz a você fazer algo. Professor, eu tenho que seguir isso, eu tenho que fazer. Não, aqui são uma sugestão. Aqui você pode utilizar isso no seu texto. Ideia, não a frase aqui em si, mas ideias. Se eu fizer de outra forma, também não tem problema não. Deixo que estou usando o texto motivador para entender o que deve ser trabalhado. A escola e pais devem trabalhar juntos. A escola irá reforçar a alimentação saudável através de um cardápio variado e contempla os nutrientes vitais para o desenvolvimento da criança. Se isso também for aplicado em casa, é possível que as crianças se tornem agentes promotores da saúde e da família. Diz Sabrina Bairão, coordenadora pedagógica da Escola de Educação Infantil do Colégio Palmares, ou Gente Nossa, localizada em São Paulo. Ok? Então vamos analisar essa redação completa produzida sobre esse tema. Ok, doutores? Vamos ver aqui a introdução. Crescimento do consumo de alimentos calóricos, riscos em gorduras e carboidratos. Transformou o modo de vida da sociedade brasileira, oferecendo risco a uma dieta balanceada e saudável, na medida em que contribui para o avanço dos índices de obesidade. Vejamos. Vou ler aqui a introdução completa e depois a gente comentamos mais. O crescimento do consumo de alimentos calóricos, riscos em gorduras e carboidratos, transformou o modo de vida da sociedade brasileira, oferecendo risco a uma dieta balanceada e saudável, na medida em que contribui para o avanço dos índices de obesidade. A aceleração de uma vida moderna e a postura inconsequente de muitas empresas que atuam nesse ramo estão entre os principais agentes causadores dessa questão de saúde pública. Nesse sentido, convém analisar as vertentes que englobam os maus hábitos alimentares no Brasil. Doutores, então vamos lá. Tópico frasal, introdução à apresentação do tema que nós temos: crescimento do consumo de alimentos calóricos, riscos em gorduras e carboidratos, transformou o modo de vida da sociedade brasileira, oferecendo risco a uma dieta balanceada e saudável, na medida em que contribui para o avanço dos índices de obesidade. Aqui nós temos uma afirmação, estamos conceituando o tema, conceituando a ideia, questão de crescimento do consumo de alimentos calóricos, questão das gorduras e carboidratos. A partir dessa apresentação do tema, vamos para a problemática exposta. A aceleração da vida moderna e a postura inconsequente de muitas empresas que atuam nesse ramo estão entre os principais agentes causadores dessa questão de saúde pública. Vejamos, doutor, aqui nós já começamos uma ideia de tese. Temos uma tese aqui por responsabilização, ou seja, achamos os culpados do problema da má alimentação no Brasil. E, para finalizar, nós temos, nesse sentido, convém analisar as vertentes que englobam os maus hábitos alimentares no Brasil. Doutores, lembrando, voltando à tese. Aqui nós temos uma tese mista. O que é uma tese mista, doutores? É uma tese que envolve, na verdade, dois tipos de tese em uma só. Aqui, se vocês analisarem, nós temos, primeiramente, uma tese por responsabilização. Qual é a mesma tese por responsabilização, doutores? Aquela em que expõe quem ou que é ou são, na verdade, geralmente são, porque são dois responsáveis pela problemática. Olha só, doutores. Então, vamos lá. A aceleração da vida moderna. Essa aceleração da vida moderna, essa vida do fast food, essa vida de ter que comer rápido, comer em pé, em que você, por exemplo, as mulheres também saem para o mercado de trabalho, não ficam mais no lar esperando seus maridos para que façam sua comida perfeita, comida com mais tempo, comida bem preparada, com elementos mais caseiros. Então essa vida acelerada fez com que as pessoas comessem de forma mais rápida, comessem mais fora, e claro, aquela comida congelada, aquela comida empacotada. Isso traz uma ideia de uma alimentação menos saudável. Então a seleção da vida moderna, eu falei mulheres, mas como exemplo, mas a questão do homem também. O homem hoje, em questão de direitos iguais, se ele ficasse em casamento, poderia também fazer um trabalho em que ele pudesse alimentar a família de forma adequada. Mas a aceleração dos dois, essa vida acelerada, é uma responsabilização. E outra é a postura inconsequente de muitas empresas que atuam nesse ramo.
estão entre as principais agentes causadores dessa questão de saúde pública. Ou seja, doutor, dentro da questão, o autor nessa tese também responsabilizou as empresas. Porque muitas empresas não se responsabilizam por uma verdadeira nutrição da população. Simplesmente com uma ambição, ideia de consumo exagerado, uma ideia de consumo de qualquer forma. Um exemplo claro foi essa problemática aí da JBS, né? Que deu descoberta, inclusive até papelão era exposto na alimentação. Muitas vezes empresas adicionam açúcares em produtos que, claro, o açúcar tem um sabor excelente. O fato da criança que não tem uma noção, inclusive até mesmo um adulto, por consequência, consome algo extremamente calórico, extremamente açucarado, e as empresas sabem das consequências daquele alimento, mas mesmo assim, com uma ideia de estímulo ao consumismo, cada vez preferem mais. A recomendação em relação à ideia de alimentação são letras miúdas, letras pequenas, que não demonstram realmente o valor tóxico que aquela alimentação é na sociedade brasileira. Então, segundo o autor, esses são os dois principais fatores, são os responsáveis. Por isso que eu iniciei com uma tese por responsabilização. Responsabilização, autor, dica é o quê? Você colocar culpados. Ataque quem são os culpados para aquele problema. Escolha dois culpados para o problema, você fez uma tese por responsabilização. E para finalizar, eu já poderia até ter parado aqui, porque já tem uma tese. Mas eu preferi fazer uma tese mista. Eu, quando falei o autor. Nesse sentido, conclusivo, convém analisar as vertentes que englobam os maus hábitos alimentares no Brasil. Ou seja, vai ser feita uma análise dos fatores com que fazem que a sociedade brasileira tenha maus hábitos. Certo? Então, deu. Marcado o texto. Claramente, vamos aqui começando com um conectivo, claramente é perceptível que o desenvolvimento da indústria alimentícia exerce papel preponderante no incentivo à alimentação irregular. Doutores, vejamos aqui o tópico frasal. O tópico frasal está ou não está ligado na nossa introdução? A nossa tese não foi utilizado como um dos responsáveis pela má alimentação no Brasil as empresas. Então, olha só, eu tenho que defender o que eu disse na introdução. Se eu responsabilizar as empresas como um dos responsáveis, tá aqui iniciei, agora eu vou provar. Por isso que o desenvolvimento é defesa da tese. Eu vou defender a tese que eu lancei lá na introdução. Se eu falei que as empresas são uma das principais responsáveis pela má alimentação no Brasil, isso da seguinte forma: claramente é perceptível que o desenvolvimento da indústria alimentícia exerce papel preponderante no incentivo à alimentação irregular. Ponto. Por quê? Porque aqui é meu tópico frasal. Aqui é minha ideia central. Agora eu vou comprovar essa ideia que eu abordei para vocês agora. Então vamos lá. Ampliação da ideia. A expansão das famosas redes fast food propiciou uma ampla oferta de refeições instantâneas, dotadas de baixo valor nutricional e com preços acessíveis. Então, essa ideia mesmo. A questão dessa vida rápida, essa vida do fast food, fez com que as pessoas, e também um fast food não tenha um valor tão agregado. É muito mais barato você passar na lanchonete e comer um lanche do que você ir num restaurante onde terá uma alimentação mais nutricional. Então, tanto o valor agregado como a questão da facilidade, da rapidez em que o produto é exposto para o cidadão, faz com que ele se adeque a essa forma de se alimentar. Então, tem uma argumentação posta. Então, vamos lá. Essas, ao oferecerem praticidade aos indivíduos apressados, que buscam rapidez na hora de ingerir alimentos, não raro contribuem para a substituição de pratos principais, como o almoço, por hambúrgueres e outros lanches de alto teor lípido. Tal fato tem acarretado no ganho excessivo de peso pelos cidadãos brasileiros. Aqui nós temos a conclusão, doutores. Então vamos lá. Nós temos aí tópico frasal, ampliação, que é a defesa da ideia lançada no tópico frasal, e nós temos aqui a conclusão do parágrafo. Vejam, todo parágrafo tem uma ideia de conclusão posta. D2, desenvolvimento 2. Outro aspecto a ser pontuado, que nós temos o conectivo de soma, outro aspecto a ser pontuado, ou seja, não foi pontuado, não foi exposto, demonstrado no D1 um elemento, uma situação. Então, para você dar coesão ao texto, outro aspecto a ser pontuado é que
muitas empresas do setor alimentício, motivadas pela obtenção de lucro, incentivos pela fiscalização precária realizada pelos órgãos governamentais, acabam por contribuir para a propagação da alimentação inadequada. Opa, ela estou falando muito bem. As empresas do setor alimentício, motivadas pela ambição no lucro, incentivadas também porque pela inércia do Estado na fiscalização precária, uma fiscalização realmente feita pelos órgãos governamentais, que contribuem para a propagação da alimentação inadequada. Ou seja, as empresas vão produzindo, vão dispondo de alimentos inadequados e nada de fiscalização, nada de multas. Isso estimula o quê? O consumo, estimula o lucro, estimula a má alimentação. Ó. A presença de rótulos nutricionais incompletos, a adição de substâncias cancerígenas aos produtos processados industrialmente e o uso indiscriminado de ingredientes que, em excesso, são nocivos à saúde humana, como sódio, são provas disso. Opa. Doutores, vejamos bem. Olha só como é a argumentação pertinente. A partir do momento que você fala que se fosse ideia sobrepeso, aí traz diabetes, aí traz colesterol, aí traz... isso aqui já era uma ideia pré-estabelecida, isso é contexto motivador. Todo mundo sabe que a má alimentação traz diabetes, traz colesterol, traz pressão alta. Então você tem que ser claro. Por que as pessoas têm diabetes? Por que as pessoas têm colesterol? Por quê? Porque as empresas, por fato de não ter uma fiscalização adequada, impõem seus produtos tanto ingredientes cancerígenos, ingredientes com alto teor de sódio, que estimula a pressão alta, ingredientes com alto teor de açúcares, que estimulam o diabetes. Isso vai ser uma relação de causa e consequência. Você ir no que é mais comum, no mais genérico, isso não é uma relação nota. Então você tem que ser uma fundamentação completa. Você tem que argumentar e informar ao mesmo tempo. Você tem que demonstrar informatividade no texto. Conclusão. Dessa forma, fica evidente o descaso com a alimentação balanceada do consumidor. Vejamos como é importante você realmente interligar com uma ideia. Se você colocar a população de forma geral, mas consumidor por quê? Porque está se referindo a quem? Às empresas do grupo alimentício. Veja como há uma coesão da ligação, uma coesão da ideia. Realmente, entre o propositor e a vítima estão interligados em uma cadeia alimentar posta no tema. Então, vamos ver a conclusão sobre esse tema. Logo, conectivo conclusivo, diretrizes são necessárias para reverter esse impasse. Portanto, as escolas devem... aqui nós temos conectivo, nós temos aqui a paráfrase da tese, a retomada da tese. Diretrizes são necessárias para reverter esse quadro. Portanto, as escolas, nós temos aqui, achamos o agente, as escolas devem criar... As escolas, não houve um detalhamento de escolas. Se o aluno quiser já tirar 80 pontos, ele lançou o agente e ganhou 40 pontos. Se ele quisesse tirar 80 pontos, seria ter dito. As escolas responsáveis pela formação educacional do brasileiro, pronto, já teria 80 pontos, ao invés de 40. Então, as escolas responsáveis também pela formulação de estratégia de educação saudável para o cidadão, já teria detalhado o agente, já teria ganhado também 80 pontos de cara. Então vamos lá. Agente, ação, devem criar projetos de orientação nutricional. Então nós temos a ação. Qual é a ação? Criar projetos de orientação nutricional. Então já temos a ação, então temos 80 pontos. Vamos detalhar então essa proposta aqui. Como vai acontecer esse projeto de orientação nutricional? De que meio ele vai ocorrer? Como ele vai ocorrer? A partir do momento que eu detalho a minha ação, eu estou fazendo o que chamamos de meio módulo, que também vale mais 40 pontos. Com apoio de médicos. Olha só, vamos lá, com apoio de médicos. De criar projetos de orientação nutricional com apoio de médicos. Então vamos lá. A fim de... Doutores, como você vê, a fim de, aqui é chamando a finalidade, ou seja, o intuito de, o objetivo de, para que. Então, a fim de que, desde a infância, os cidadãos aprendam a importância de uma vida saudável. Ok, doutores, vamos lá. Eu falei que só precisa fazer uma proposta de intervenção, só que essa proposta de intervenção deve estar completa. Vamos ver se ela está completa. Nós temos aqui
o agente, opa, não está detalhado, muito bem, nós temos 40 pontos. Nós temos a ação, mais 40 pontos. Nós temos o meio e modo, que é por meio de médicos, 40 pontos, então temos 120. E temos a finalidade, então nós temos 160. Aqui, ok? 160. Doutores, e eu vou ser mais rigoroso. Nós só temos 120 aqui. Eu vou considerar aqui tudo aqui como ação. Está muito curto. Devem criar projetos de orientação nutricional com apoio de médicos. Certo. Mas como é que vai ser esse apoio realmente? Então, meio modo, como vai ser esse apoio por meio de médicos, eu também estou achando muito frágil, muito detalhado. Então, 120 pontos. O autor não fez de forma adequada. Porque também ele não fez a ideia de detalhamento. Ele não detalhou o agente, ele não detalhou o meio modo, ele não detalhou a finalidade do texto. Então, 120 pontos. Se ele tivesse já lançado aqui simplesmente, olha só, as escolas responsáveis pela educação nacional no Brasil, pronto, já teria mais 40 pontos. Mas ele fez duas propostas. Ele tem uma segunda chance. Vamos ver se o corretor, se ele na segunda proposta ele fez as duas. O Estado, ação, por sua vez, deve aprofundar, então, Estado também não detalhou, então ele não detalhou a gente. Doutores, por que isso está acontecendo? Porque muitas pessoas não fazem isso, até por desconhecimento. Acham que só devem detalhar o meio e modo, eles não sabem que precisam detalhar o agente, ou que se detalhar o agente, eles ganham um ponto em dobro, ao invés de 40, 80. Por isso, aprendam, isso é uma dica que poucas pessoas fazem, mas que quem já sabe tem uma grande probabilidade de tirar a nota máxima na competência 5. O Estado, por sua vez, a ação deve aprofundar esforços para fiscalizar e aplicar punições legais mais rígidas às indústrias que infringem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ok? Então vamos lá, temos aqui o agente, temos a ação, que é aprofundar esforços de fiscalizar e aplicar punições legais mais rígidas. Aí houve um detalhamento das indústrias que infringem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Ok, muito bem. Concomitante, as prefeituras, outro agente, as prefeituras devem subsidiar a multiplicação de locais como quadras esportivas e ciclovias para que a prática assídua de exercícios físicos seja oportunizada e, consequentemente, a obesidade e outras doenças crônicas sejam combatidas. Afinal, a saúde é o baluarte do bem-estar social. Vamos ver se nessa segunda aqui tem todos os elementos. Nessa segunda aqui nós temos dois agentes, se não me engano, aqui tem prefeituras, né? E foi colocado também Estado. Que Estado tem aqui a ação, deve aprofundar esforços, temos a ação para fiscalizar e ampliar punições, está detalhada, né? Que diz de forma rígida, as indústrias infringem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Concomitante, prefeitura, outro agente, devem subsidiar a ação, a multiplicação de locais como quadras esportivas e ciclovias. Nós temos aqui o detalhamento, nós temos 120 pontos. Para que essa prática assídua de exercícios físicos seja oportunizada. Esse para que, essa aqui, ó. Aqui é o chamamento da finalidade. Para que, olha só, a finalidade que se tem essa proposta, para que a prática assídua de exercícios físicos seja oportunizada. E, consequentemente, a obesidade e outras doenças crônicas sejam combatidas. Finalidade ainda. Há um detalhamento da finalidade? Tem, olha só. Afinal, a saúde é o baluarte do bem social e a finalidade. Houve um detalhamento na ideia de finalidade. Olha só, todas essas propostas que aqui nós temos, simplesmente essa última aqui está completa. Simplesmente essa última aqui o corretor vai pegá-la e analisar. E essa tem os 5 elementos. Se o aluno simplesmente tivesse abordado, teria tirado a mesma nota. Porque o importante não é você fazer diversas propostas, é fazer uma completa. Professor, então não vou fazer mais de uma? Doutor, se tiver espaço, você pode fazer, porque você tem 2 chances. Se uma não estiver completa, a outra está completa. O importante é que toda a sua proposta esteja completa. Faz uma proposta, faça completa. Vai fazer 2? Tente fazer as 2 completas. Por quê? Pode ocorrer de você achar que está completo e pode você fazer de forma completa, porque se você não fizer de forma completa, ela vai ser nula. Ou seja, o autor, o corretor, só vai analisar o que ele perceber. Se você só fez 3 agentes,
Por exemplo, agente, meio modo, finalidade, agente, meio modo, pronto, só 120 pontos. Não detalhou nem fez finalidade, ok? Então, faça propostas com todos esses agentes, beleza? Caríssimos, até a próxima.